Existem vidas que parecem traçadas para o abismo. Homens que se tornam mestres no mundo das sombras, respeitados pelo medo e alimentados pela ilusão. Mas o que acontece quando o homem que mais servia as trevas é alcançado pela luz irresistível do Evangelho? Esta é a história de José Borges, conhecido no submundo como Falamácia, mestre de capoeira, tocador de tamborim, viciado e homem envolvido no espiritismo. Mas para o reino dos céus, ele seria conhecido por outro nome, Presbítero José Borges, o homem cujas orações faziam o inferno tremer. Por anos José vivia no auge da ilusão. Foram 13 anos na capoeira, liderando a ala de bateria e pulando no carnaval de segunda a sexta-feira. E 14 anos envolvido com a feitiçaria e profundamente amarrados aos vícios. Ele conhecia a linguagem das ruas, os truques do crime e a ilusão do mundo. Mas, por trás do terno elegante e do teto de falsas promessas, havia uma alma totalmente vazia e sem paz. O ano era 1971. Embriagado, com a vida totalmente em caos, José entrou pela primeira vez numa humilde reunião da Igreja Deus é Amor. O ambiente era extremamente simples. Não havia luxo, nem mesmo copos apropriados. Nem copo, a igreja, aquelas latas de óleo, mazola, aquelas latas quadradas desse tamanho. Ele encheu a caneca, a lata, e trouxe para mim água quente. Eu cheio de cachaça, de tóxico, tomar água quente. Tomei 2 goles, já me deu até ânsia. Devolvi para ele e ele sorridente e falou para mim: o senhor quer mais? Esse miserável. E nisso eu fiquei até o fim do culto. Quem está entendendo aí? Conclusão. O missionário disse: ninguém mais fuma a partir de hoje, não bebe mais. Saiu lá fora, mandou jogar o cigarro, deixou o cigarro solto no bolso e joguei o maço vazio. Lá fora fui acender o cigarro, deu ânsia de vômito. Acendeu outro, a mesma coisa. Peguei uma bagaina de maconha, chamava pacá, hoje é o baseado, né? Foi. Cheguei na João Mendes, falei pro Tuta: Tuta, bota aí um penhalapa aí, irmão, espreme o limão aí. É o que aquele gordão falou, hein? A partir desse dia, nunca mais saí da igreja. Amém? Só um minutinho. Deixa aqui. Cheguei na minha casa, falei: mãe, agora eu sou crente. O quê? Sou crente agora. A transformação foi tão avassaladora que ele pegou seus discos de rock, suas roupas antigas e tudo o que pertencia à velha vida e ateou fogo no seu próprio quintal. O Falamácia havia morrido, nascia ali então um soldado imparável para o reino de Cristo. A sede de José pelo Espírito Santo era insaciável. Sem ter sapatos adequados para ir à vigília, cortou as solas de botina do pai, barrado na porta por ser novo demais na fé e desconhecido. Ficou do lado de fora, sobre a garoa, ali mesmo, no sereno da noite, orando como um fervor que queimava, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Em apenas uma semana de convertido, antes mesmo de ser batizado nas águas, foi colocado para dirigir uma congregação. Ele pegava uma caixinha de madeira na Feira Livre dos Baianos, subia nela e começava a pregar. Paralíticos andavam, endemoniados eram libertos e centenas de pessoas se rendiam a Cristo. Foi nas históricas vigílias de Santo André que o nome do presbítero José Borges se tornou sinônimo de um mover diferente do Espírito Santo. Quem ali esteve conta a mesma história. Quando ele subia ao púlpito, algo no ambiente mudava. Muitos diriam depois, o fogo caía. Em depoimentos dos irmãos da igreja dizia que naquelas noites, dezenas de pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. O irmão Borges tinha um dom que poucos possuíam: o discernir aos espíritos. Ele olhava para alguém e sabia, pela unção, o que estava por trás daquele semblante. Se era opressão, se era mentira, se era um coração sincero, clamando por socorro. Isso não era um show para ele, não era um palco. Era apenas um homem de joelhos entregue que se tornou instrumento nas mãos de Deus para libertar os cativos.
Os evangélicos acreditam na existência do demônio, só que eles não praticam, por exemplo, o exorcismo chamado da Igreja Católica. Aqui, eles expulsam os demônios em nome de Jesus. Parece que agora se acalma o demônio. Por onde José Borges pregava, relatos de curas e libertações se multiplicavam. Enfermos que os médicos haviam desenganados, pessoas amarradas haviam anos pelo álcool, pelas drogas ou pela feitiçaria, a mesma escuridão da qual ele próprio havia sido resgatado. Ele não pregava como quem apenas repete uma doutrina aprendida. Ele pregava com quem já esteve no fundo do poço e sabia na própria pele o preço e o poder da libertação. Ele falava: eu não tinha diploma, não tinha estudo teológico, tinha só uma coisa: eu sabia o que Deus tinha feito comigo, e se Ele fez comigo, faria com qualquer um que se entregasse de verdade. Impondo as mãos sobre os enfermos, repreendendo demônios com autoridade, José Borges se tornou-se então conhecido como um homem de oração incansável. Muitas das vezes passando noites inteiras clamando por sua igreja, por sua cidade, pelas almas que ainda jaziam onde ele mesmo já tinha estado. Com apenas 8 meses de crente, José Borges foi ordenado a presbítero. Por onde passava, sua autoridade espiritual era incontestável. Ele não buscava holofotes, palcos ou destaques ou bajulação. Sua arma era joelho no chão e a palavra de Deus inspirada em sua boca. Sua vida demonstrou que não importa quão fundo alguém tenha caído nas garras do vício ou da escuridão, quando o evangelho transforma, um ex-viciado se torna um poderoso libertador. Décadas depois de subir naquela caixinha de madeira na feira livre, o presbítero José Borges partiu para estar com o Senhor, a quem tanto serviu. Os que conheceram o descreveram como um homem fiel, de oração, usado tremendamente nas mãos de Deus. Um obreiro que a Igreja Deus é Amor dificilmente veria novamente. Ele costumava dizer que preferia ficar com Jesus, e foi exatamente isso que aconteceu. O presbítero José Borges deixou um legado inabalável na história do pentecostalismo brasileiro. A sua trajetória nos lembra que a unção não se compra e o poder de Deus não é um teatro. É uma realidade viva para quem tem coragem de renunciar a tudo por amor a Cristo. Se a sua vida hoje parece sem rumo ou amarrada pelo passado, lembre-se da história do presbítero José. Quem entra pela porta da igreja como um homem destruído pode sair dela como um guerreiro de